Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, eu estava na Sociedade Bíblica pesquisando umas Bíblias. Aí eu estava lá vendo umas Bíblias comentadas e estava sentado lá num local. Os clientes podem ficar à vontade, tomando um cafezinho, bebendo uma água. Sentada perto de mim estava uma moça. Deus tocou no meu coração para falar para ela a respeito do acróstico tulipe. Tinha uma mesinha de centro e no centro dessa mesinha um vaso com tulipas. E aí eu perguntei para ela, a jovem aí sabe que flores são essas? Ela falou assim, olhou para mim e disse, não sei não. São tulipas. Você sabia que existe um acróstico? Aí você sabe o que é acróstico, né? Ela, sim, eu sei. Então existe um acróstico que fala a respeito de verdades muito importantes, teológicas, que foram reveladas nas Escrituras. E o acróstico é tulipe em inglês. Ela ficou interessada. E eu falando para ela, olha, tulipe, o T significa a total depravação do gênero humano. O U significa, em inglês, né, a eleição incondicional da pessoa que foi eleita para a salvação, independentemente das suas obras. O L significa a expiação limitada, limited atonement, ou a limitação, ou a expiação limitada, que a morte de Cristo foi totalmente eficaz para salvar os eleitos. Aí quando eu estava desenvolvendo o assunto, chegou um sujeito que se diz pastor, se meteu na conversa, se meteu onde não foi chamado, foi totalmente mal educado, um sujeito assim, mal educado e também soberbo. Então a soberba é uma característica do demônio, né? O cara estava inspirado lá pelo diabo e começou a torcer as escrituras, que é assim que o diabo faz. Aí chegou, falou assim, não, mas tem João 3,16, não é isso aí que ele está falando, está errado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele interrompeu a minha linha de raciocínio, e a menina ficou olhando para mim, e a gente, sabe, ela queria ouvir mais, mas aí o sujeito interrompeu e saiu. Eu falei, não, você está interpretando esse texto de forma errada. Falei para ele. Aí quando eu fui, né, falar alguma coisa, ele saiu. Aí eu falei, é isso que eles fazem, é isso que o diabo faz. Ele joga a semente da discórdia, da cisânia e vai embora. E aí eu fui atrás dele, não, estou aqui no celular. Eu falei, não, eu quero ter a réplica, meu amigo. Eu quero mostrar para você aqui argumentos de que você está errado. Não, aí me empurrou, sabe? Muito mal educado. E aí eu fiquei lá parado, depois sentei, e aí fiquei assim esperando, sabe? Que ele viesse até mim pedir desculpa por ter interrompido a conversa, né? Vamos ver se ele vai ter uma atitude cristã, já que ele é pastor. Então, achei realmente foi ridículo, tá? E o argumento que eu ia mostrar para ele é justamente esse aqui, ó. Esses arminianos, que para mim são hereges. Armínio foi um grande herege, tá? E ele foi considerado herege, as suas ideias foram consideradas heréticas pelo Sínodo de Dort, que rebateu todas as premissas dos remonstrantes, tá? Ele foi considerado herege, porque as ideias dele levariam o crente, aquele que leu e entendeu a Bíblia, a voltar às premissas do romanismo, que é a salvação exclusiva pelas obras. E quero mostrar para vocês aqui um texto bem interessante a respeito disso. Já fiz um vídeo sobre isso, tá? Que os arminianos, os hereges arminianos, tá? Pode dar pulinho aí de 10 metros. Não, isso não é heresia, você crê no Armínio. É heresia, dê pulinho de 10 metros, tá, meu amigo? Mas é heresia, tá? São hereges.
E se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar um texto dizendo assim, que Armínio fora retratado de maneira dupla, tanto como um herege, o que é a verdade, tá? Que faria a Igreja da Inglaterra retornar ao romanismo, quanto como um importante pensador e teólogo que era digno de ser colocado entre os reformadores das primeiras gerações. Então, esse segundo pensamento aqui, eu repudio. Ele era um herege, tá? Um verdadeiro herege utilizado por Satanás. Satanás utilizou esse cara, assim como utilizou, né, o pastor para confundir a menina que eu estava conversando. Depois ela mesma foi conversar com um colega nosso que estava lá e ela disse, agora eu fiquei confusa. Claro, porque a semente da confusão é plantada pelo demônio. E o demônio estava aí utilizando a boca desse pastor, um sujeito sem nenhuma sabedoria, tá? Que foi se meter na conversa. Ele não é autoridade ali sobre nós estávamos conversando e ele se meteu na conversa, né? Então, um verdadeiro mal-educado, isso que ele é. E pior, um mal-educado utilizado por Satã, né? Um herege. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um texto bem interessante que dá a interpretação correta de João 3,16 de acordo com os princípios da reforma, de acordo com a hermenêutica da Bíblia interpretando ela mesma. Porque não é possível você interpretar um texto de modo que ele conflite com outros dentro da própria Escritura. Então eu tentei até mostrar para ele esse texto, mas ele repudiou, né? Me repudiou e empurrou. Ele sabia que a verdade ia aparecer e eu ia desmascarar a heresia dele, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. E eu acho importante gravar esse vídeo porque vai chegar para muitas pessoas, tá? E elas vão compreender o que esses hereges arminianos estão aí jogando dentro da igreja de Cristo, tá? Estão acabando, eu falei para ele, vocês estão acabando com a igreja por causa dessas invenções, por causa dessa teologia humanista que o herege Armínio espalhou. Vocês são responsáveis por isso, tá? Então vamos ver aqui uma análise de João 3,16 de acordo com os princípios bíblicos e de acordo com os princípios da reforma, tá? Isso aqui eu encontrei no site que se chama monergismo.com, tá? E é um texto de John A. Coller, III, foi traduzido por Felipe Sabino de Araújo Neto. Uma análise de João 3,16. Aí ele coloca o texto aqui que é utilizado indevidamente pelos arminianos hereges, tá? Para dizer que a pessoa é que vai até Cristo e que ele amou o mundo inteiro, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. João 3,16 ensina que Deus ama todo ser humano que já viveu e ainda viverá na face da terra? Ele pergunta. Essa é a visão que é sustentada e anunciada pela maioria sobrepujante de cristãos professos hoje. E eu os considero hereges, tá? E ainda vou falar mais sobre isso neste vídeo. Para que essa interpretação seja correta, contudo, ela não pode contradizer nenhum outro versículo na Bíblia e deve ser consistente com o ensino geral da palavra de Deus. O princípio hermenêutico, conhecido como analogia e escritura, declara que a Escritura nunca contradiz a Escritura, mas é sempre consistente em seu ensino e sempre consistente com ela mesma. A concepção popular e contemporânea sobre João 3,16 se encaixa com a analogia da Escritura. Essa ideia que ele tentou lá incutir nas nossas mentes de que
Ah, Deus amou o mundo, quer dizer, todas as pessoas do mundo. Se encaixa nessa concepção aqui, desse princípio hermenêutico? Vamos ver. Para chegar a uma resposta acurada, poderia ser útil responder as seguintes perguntas baseadas na Bíblia. Gênesis 6 a 8. Deus amava Caim, Nimrod e cada ser humano que ele destruiu no dilúvio noético? O que você acha? Responda aí você mesmo. Deus amava cada ser humano que ele destruiu quando fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra? Gênesis 19, 24 e 25. Ele amava a esposa de Ló? Gênesis 19, 26. Deus amava o faraó do Egito? Aí você vai pegar a sua Bíblia e vai ler Romanos 9, 15 a 18. Ele amava todos os primogênitos no Egito aos quais feriu? Êxodo 12, 29 a 30. Ele amava o exército de Faraó que ele afundou no Mar Vermelho? Êxodo 14, 23 a 31. Deus amava os amalequitas? Deus amava o povo cananeu a quem ordenou que fosse exterminado por Israel? Deus amava os amonitas e moabitas? Os textos bíblicos estão aqui, tá, pessoal? Deus amava aqueles indivíduos que faziam injustiça nos tempos do Antigo Testamento? Deus ama os que praticam a iniquidade? Deus ama os ímpios? Deus ama aqueles que fazem o mal? Deus amava Esaú? Deus não ama somente aqueles indivíduos que chegam a amá-lo? Então vamos ver aqui na Bíblia, aqui alguns desses textos, tá? Vou ler para vocês. Salmo 5, 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Agora vamos ler o Salmo 7, 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 34, 16. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Vamos ler agora Malaquias 1, de 1 a 3, que é a pergunta a respeito de Esaú. Deus amava Esaú? Vamos lá. Malaquias 1, de 1 a 3. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Aí, pessoal, Deus ama todo mundo do mundo, é isso? É isso que vocês estão vendo e percebendo da leitura desses textos? É isso mesmo? Vamos lá em Romanos 9. Romanos 9 é um capítulo que os hereges arminianos deveriam rasgar de suas Bíblias, tá? Pega aí uma caneta preta e pinta tudo aqui, ó. Tá? Pinta. Faz igual aqueles documentos da CIA que aparece lá tudo riscado em preto. Façam isso com Romanos 9, seus hereges. Façam isso, né? Mas não, vocês preferem ficar enganando os outros aí com mentira, tá? Então tá aqui, ó. Romanos 9, 10 a 13. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Está aqui escrito, mas é mais fácil vocês pularem, tá? Para não estragar a Bíblia. Provérbios 8, 17. É Deus falando. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. Deus ama aqueles que chegam a amá-lo. E a Bíblia fala também, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, tá?
E ele coloca aqui mais textos. Deus não ama somente aqueles indivíduos que chegam a amar Cristo e guardar seus mandamentos. Vamos ver aqui João 14, 21 a 23. Vamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E ele diz: Deus não ama somente aqueles indivíduos que chegam a crer em Cristo? João 3,36. É engraçado, eles gostam de tirar do contexto João 3,16, mas não leem o resto da Bíblia. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ora bolas, a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem, que não foram eleitos. Então Deus ama a todos? Tem alguma coisa bem errada, né? Tem alguma coisa bem errada nessa interpretação completamente fora do contexto bíblico que os arminianos fazem. Na verdade, eles praticam a desonestidade intelectual ao interpretarem esse versículo divorciado de todo o arcabouço bíblico. Deus não ama somente aqueles indivíduos que estão em Cristo Jesus? Vamos lá em Romanos 8,39. Romanos. E eles vão ter que rasgar também em Romanos 8, rapaz. Eu achava que era apenas o Romanos 9. Se brincar, vão ter que rasgar metade da Bíblia, viu? Esses hereges, viu? Romanos 8,39 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. São estes que Deus ama, aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não ama somente os seus filhos, aqueles indivíduos a quem ele corrige e açoita? Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Esse texto termina com uma citação bem interessante de Arthur W. Pink. Ele, com base nas referências bíblicas que estão aqui, tá? Mateus 18:33, Lucas 6:35 e Romanos 9:22, ele diz: do ímpio Deus tem piedade. Para os ingratos e maus ele é bom. Os vasos de ira Deus suporta com muita paciência, mas os seus Deus ama. E é isso. Os seus Deus ama, tanto que por eles o próprio Senhor Jesus Cristo morreu. Aí eles também vão ter que apagar da Bíblia Atos, capítulo 13, versículo 48. Prepara aí, herege, a sua canetinha preta, tá? E ao invés de colocar em amarelo aqui, tá? Você vai apagar. Ao invés de marcar com o marcador amarelo, você vai colocar aquele marcador preto aqui em cima, tá? Os gentios, ouvindo isto, o evangelho, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. São estes que creram, tá? E estes que vão crer. Agora eu vou falar a respeito,
Vou falar mais a respeito porque eu considero, e eu estou muito bem acompanhado, porque eu considero hereges, tá? Hereges, esses que se autodenominam arminianos, que não sabem nem mesmo interpretar João 3,16 dentro do contexto bíblico. Tem um artigo aqui de um blog bem interessante que se chama Fundamentalismo Reformado. E ele diz assim, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Arminianos, enquanto arminianos são hereges. Esse aqui, ó, é Charles Spurgeon, tá? Se você não conhece. Charles Spurgeon, um pregador batista que pregou o evangelho para milhões de pessoas, tá? A foto dele, do lado a legenda, arminiano, você é um herege. Arminianos, enquanto arminianos, são hereges, segundo Agostinho, Beda, Wycliffe, Savonarola, Lutero, as confissões de fé reformadas do século XVI, Dort, Jansenius, Spurgeon, Owen, Toplady, Bullinger e Bailey. Quando nos lembramos do pensamento de Paulo condenando todos os 5 pontos do arminianismo, Romanos 8, 29 e 30, vamos ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, aqui no sentido de amar, tá? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É a canetinha de vocês, hereges arminianos. Vai esgotar, tá? Vai esgotar a tinta, porque é muito versículo para vocês apagarem. Não nos espantamos quando vimos Agostinho, Beda, os pré-reformadores, os reformadores, os símbolos de fé reformados e os puritanos fazendo o mesmo. Por exemplo, Agostinho, 354-430, afirma que a crença na eleição condicional, que é o arminianismo, é de origem herética, pelagiana, é pelagianismo, uma heresia muito grave, tá? Os pelagianos argumentam: Deus sabia de antemão os que se santificariam e permaneceriam sem pecado pelo uso de sua liberdade. Por isso os escolheu antes da criação do mundo em sua presciência, mediante a qual previu que seriam santos, que seriam bonzinhos, tá? Portanto, os escolheu antes que o fossem, predestinando como seus filhos aqueles que sabia em sua presciência que seriam santos e irrepreensíveis. Mas não foi ele que os fez santos e irrepreensíveis, e nem os faria, mas apenas previu que seriam. A predestinação dos santos. O venerável Beda, 672 a 735, teólogo do 8º século, em sua obra Super Epístolas Católicas Expositio, declara a exposição das epístolas universais, ele declara: quando Pelágio afirma que nós estamos em liberdade para fazer sempre uma coisa, vendo sempre que nós somos capazes de fazer ambas, uma e outra, nisto ele contradiz o profeta, que humildemente se dirige a Deus dizendo: eu caminho em teus próprios passos. Entre os pré-reformadores, John Wycliffe, 1324 a 1384, a estrela da alva da Reforma, em sua obra De Causa de Adversus Pelagium, declara: estas multidões, ó Senhor, neste dia, juntam suas mãos com Pelágio em defesa do livre-arbítrio e na luta contra a tua livre e absoluta graça. A vontade de Deus é universal, eficaz e invencível. Ela não pode ser impedida, muito menos derrotada.
Outro pré-reformador, Jerônimo Savonarola, 1452-1598, negando a eleição condicional e sinergismo, diz, porque existe o monergismo, que é o trabalho de um só, que é o trabalho de Deus. Deus criou, ele engendrou em sua mente a salvação e ele a fez cumprir. Tem um versículo que fala isso. Deus faz a salvação para o homem e a aplica e chama aqueles que ele escolheu. É diferente do sinergismo, que diz que o homem, aquele que está morto em pecado, é capaz de contribuir com a sua salvação, mesmo antes da obra de Deus ressuscitá-lo, ou reviver o espírito que está morto. Então Jerônimo afirma: Orígenes procurou ultrapassar esses limites e disse que a predestinação dependia dos méritos de outra vida anterior a esta. Rapaz, o cara era espírita. Os pelagianos declararam-na a depender de nossas boas ações nesta vida, pois de acordo com esses hereges, está aqui, ó, de acordo com esses hereges, o princípio de fazer o bem está em nós mesmos. Sua consumação e perfeição vem de Deus. Entre os reformadores, Martim Lutero, 1483 a 1546, o pai da reforma protestante, chega a dizer: assim acontece que os sofistas ímpios, juntamente com a diatribe, negam a Cristo que nos resgatou, mais do que jamais o negaram os pelagianos ou quaisquer heréticos. A tal ponto a graça é intolerante a qualquer partícula ou força do livre-arbítrio. Mas que os defensores do livre-arbítrio negam a Cristo não comprova somente a Escritura. Tá? Você nega a Cristo, o arminiano. Você nega a Cristo. E está se achando. E ainda se acha no direito de se meter na conversa alheia. O cara, ele é o dono da verdade, da verdade sem fundamento bíblico. Tem nenhum fundamento bíblico, mas ele chega lá e solta lá um versículo, né? Igualzinho o demônio fez com Jesus, soltou lá um versículo totalmente desvinculado do contexto para tentar o próprio Senhor Jesus. Mas Jesus respondeu a ele com a Escritura. E é isso que nós estamos fazendo, tá? Contra esses hereges, tá? Mas que os defensores do livre-arbítrio negam a Cristo não comprova somente a Escritura, mas também a própria vida deles. A partir disso, já não tem mais a Cristo como um mediador benigno, mas o transformaram em terrível juiz a quem tentam aplacar por meio das intercessões da Mãe, Maria, e dos santos, e ademais com muitas obras inventadas, cerimônias, práticas religiosas, votos da vontade cativa. É um texto escrito em 1525 depois de Cristo por Martim Lutero. Você pode encontrar nas obras selecionadas, volume 4, página 205. As confissões de fé reformadas do século XVI, na plena vigência da Reforma, acompanham Agostinho, Savonarola e Lutero, considerando expoentes do pensamento arminiano como hereges. Hereges, dê pulinho de 10 metros. Dá aí pulinho de 10 metros. Tá? Me xinga aí nos comentários, tá? Pode xingar aí nos comentários, arminiano. Todo mundo vai saber que vocês são hereges. Heresia, tá? E é isso mesmo. Heresia, igual herege. Chegou lá, né? Infelizmente vocês estão pagando, certo? Resolvi fazer. Isso é de Deus, né? Deus permitiu que aquilo acontecesse para eu poder agora estar falando a verdade a respeito dessa heresia, essa coisa humanista que destruiu, que está destruindo a verdade do Evangelho, tá?
E por quê? Por quê? Ah, tem uma razão. Tem uma razão. E a razão está na Escritura. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tá bom? Se o sujeito começar a pregar a verdade, muita gente vai cair fora. Assim como Jesus começou a pregar a verdade e falou lá no capítulo 6 de João, isso aqui que eu estou falando, que ninguém pode ir até ele se o Pai que o enviou não permitir, e muita gente falou assim, dura esse discurso. Quem o pode suportar aí? Ó, um monte de gente caiu fora, certo? Porque o que eles querem é ouvir palavras humanistas, né? É aquilo que adoça, aquilo que é bom para o ego humano, né? É desse jeito. Por exemplo, a confissão de fé da congregação de Glastonbury, de 1551, diz: eu repudio todas as assembleias falsamente chamadas de igrejas que seguem doutrina ou religião diferente, como as dos maometanos, anabatistas, libertinos, menonitas, davidistas e quaisquer outras heresias semelhantes que existam. Além disso, eu repudio o Papa como o anticristo romano e toda a sua doutrina e religião em particular, no tocante à transubstanciação, no tocante à invocação dos santos, confiança na retidão das obras que pertencem a nós ou a qualquer outro que não seja Cristo, livre-arbítrio, purgatório e qualquer preço pelos pecados que não seja o sangue de Cristo, e finalmente no que se refere a toda adoração de imagens e todas as outras invenções humanas semelhantes que estão contidas em sua religião. E a confissão de fé da congregação inglesa em Genebra, de 1556, diz: e como Moisés, Ezequias e outros governantes piedosos limparam a igreja de Deus da superstição e idolatria, assim a defesa da igreja de Cristo contra todos os idólatras e hereges, como papistas, anabatistas, com membros semelhantes do anticristo, para erradicar todas as doutrinas de demônios e homens, como a missa, purgatório, limbum patrum, oração aos santos e pelos mortos, livre-arbítrio, distinção de carnes, vestimentas e dias, votos de celibato, presença no serviço de ídolos e méritos de homens. Isso tudo aqui, méritos de homens. Isso aqui é nada mais, nada menos do que a heresia arminiana, tá? É o herege arminiano. Se converta a herege. No século seguinte à Reforma Protestante, vários teólogos reformados tinham o arminianismo e suas doutrinas como heresias. Por exemplo, William Prynne, ministro puritano, em sua obra A Antiga Oposição da Igreja da Inglaterra ao Novo Arminianismo, declara, vejam só o que ele diz aqui: banimos este espúrio e amaldiçoado arminianismo, que há pouco atraiu a própria maldição e ira de Deus, estabelecendo decisivamente juízos sobre nós, de fora de nossa igreja e Estado, julgando-o e levando-o até as profundezas do inferno, ao qual ele estava condenado na antiguidade, como muito pernicioso, turbulento, desconfortável, desesperado, blasfemo e heresia oposta à graça. Arminianismo, uma velha heresia condenada, levantada do inferno ultimamente por alguns jesuítas e espíritos infernais, para acender uma combustão em todos os estados e igrejas protestantes. Que a Inglaterra tanto mediu forças quanto destruiu esse antigo monstro do novo pelagianismo, que Armínio e seus seguidores recentemente resgataram do inferno, coisa condenada no passado. Outro teólogo reformado, Robert Bailey, um dos puritanos que participou da Confissão de Fé de Westminster, em seu livro Antídoto contra o Arminianismo, disse a respeito de Armínio. O que ele disse sobre esse cara, hein? Armínio, ele pergunta,
Foi um professor de teologia em Leiden, um homem de grande capacidade em sua conversação, quase indesculpável, porém muito dado à inovação e à presunção. É isso, tá? O arminianismo torna as pessoas presunçosas. As novidades que ele mais amava foram diversos desvios de Pelágio, nosso velho compatriota, que os jesuítas em sua época haviam revivido. Então, é o seguinte, a pessoa se diz arminiana, ou ela é ignorante, ou ela tem um espírito de cisânia, ou é um infiltrado ou infiltrada jesuíta. Tá? Os caras não dão ponto sem nó. Tá? Teólogos reformados modernos mantêm a mesma opinião. Por exemplo, Alfred J. Chompf, pastor da Reformed Bible Church em Southern California, Estados Unidos, em sua obra Revelação de Jesus Cristo, disse: se essas 7 igrejas representam a igreja do Novo Testamento, então podemos nos perguntar: qual é o falso evangelho mais perturbador que tem atormentado a igreja ao longo dos séculos? A resposta é obviamente o evangelho arminiano da salvação por seu próprio livre-arbítrio. É chamado de arminiano em homenagem a Jacó Armínio, um teólogo holandês seguidor de Pelágio. Esta heresia tem atormentado a igreja ao longo dos séculos como o pelagianismo, e tem crescido tanto hoje que muitas pessoas no campo arminiano nem mesmo sabem que existe um único evangelho da graça sem nosso próprio livre-arbítrio. Essa é a heresia persistente e perniciosa do arminianismo. Eles não são nossos irmãos em Cristo. Veja só, eu estava ali pregando o evangelho da graça de Deus para uma pessoa, chegou um ser humano, começou a pregar essa heresia arminianista, e ele está dizendo aqui, ele diz que essas pessoas não são nossos irmãos em Cristo. Essa é a heresia persistente e perniciosa do arminianismo. Eles não são nossos irmãos em Cristo. Da mesma forma, na igreja primitiva, lemos sobre a heresia persistente dos nicolaítas. É mais provável que Cristo estivesse se referindo aos nicolaítas como arminianos da igreja primitiva, pois é assim que esses versos são aplicáveis hoje. Muito interessante, não é? Outros teólogos reformados modernos têm sustentado a mesma opinião dos antigos. Ele dá aqui uma lista bem interessante, tá? Então é um monte de nome. Os calvinistas ingleses descreveram as posições de seus oponentes como uma ameaça tripla à igreja inglesa: um renascimento da antiga heresia pelagiana, uma réplica do arminianismo holandês para a igreja inglesa e uma doutrina pastoralmente perigosa, desesperada, que minaria a segurança. O Sínodo de Dort, perspectivas históricas, teológicas e experienciais. William Gray, ministro presbiteriano escocês, disse: pela graça de Deus fomos capacitados em certa medida a dar um testemunho fiel contra a heresia arminiana. Encontramos um forte incentivo para a ação nas palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas: eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem pela lei, então Cristo está morto em vão. Foi isso que Paulo escreveu. John Hunt, ministro anglicano, diz: o consentimento universal de todos os pais e doutores da igreja, desde a reforma, era contra o arminianismo. Brooke Stockton, em sua obra 5 Pilares do Evangelho do Gladiador, uma obra de 2020, diz: em 1619, se você fosse um arminiano, seria um herege. E para mim ainda é. Tá? Hoje, no século XXI, você arminiano é um herege. Tá? Tanto que o título do vídeo está aí: o herege. Em 1619, se você fosse um arminiano, seria um herege. Em nossos dias, se você é um calvinista, você é um herege. O arminianismo é agora a doutrina padrão ensinada na igreja e nas escolas governamentais. Christopher Nies, ministro congregacional e puritano, disse:
O arminianismo, aquela heresia imunda, que pode ser considerada a raiz e o cerne de todas as falsas doutrinas heréticas, é aqui completamente despojada de sua cobertura enganosa e, por assim dizer, anatomicamente dissecada, aberta e exposta. Um antídoto contra o arminianismo. Prefácio. Arminianismo e pelagianismo, que são totalmente o mesmo, é a própria vida e alma do papado. Então você aí que se diz reformado, tá? Você aí que critica Roma e ao mesmo tempo se afirma arminianista, ou você é muito tolo ou acha que nós somos estúpidos, tá? Porque se você raciocinar um pouquinho, você vai ver que essa frase aqui tem muito sentido. Arminianismo e pelagianismo, que são totalmente o mesmo, é a própria vida e alma do papado. O arminianismo moderno é apenas o pelagianismo antigo, que surgiu no segundo século. E pelagianismo é papado. E papado sim, é completamente, mas como outro nome para o livre-arbítrio do homem em oposição à graça de Deus. Jonathan Edwards, como seu colega John Owen, também mantinha a visão de Dort. Edwards afirmou que durante a Reforma, Satanás continuou a atacar a Igreja, engendrando outras doutrinas falsas, como o socinianismo e o arminianismo. A visão do arminianismo como uma heresia era comum entre toda a cristandade reformada, reformados, presbiterianos, anglicanos, batistas, congregacionais. Bom, acontece que eles permitiram aí a invasão, tá? E a infiltração dos hereges jesuítas, tá? Mesmo os inimigos da reforma protestante reconhecem que a visão do protestantismo holandês de Dort sobre o arminianismo era que este era herético. Agora, você que pode ser aí um moderninho, tá? Um desses moderninhos, pode afirmar aí que, não, eu sou arminiano e que você não é herege. Mas essa não é a opinião do canal escatológico. Estamos aqui mostrando para vocês, muito bem acompanhados, tá? Por pessoas, tá? Que raciocinam segundo a concepção bíblica da salvação, tá? E não segundo a concepção humanista que vocês criaram. John Morrill, um católico romano que é um acadêmico britânico especializado em história política, religiosa, social e cultural da Grã-Bretanha da Era Moderna, diz, isso aqui é um católico romano, hein, falando, a maior heresia da segunda metade do século foi o arminianismo. Isto era tão universal que se tornou ortodoxia. Viu, então, o sujeito, né, eles não estudam história, não estudam a história da igreja, não estudam os textos que falam a verdade e começam a falar que heresia é a tulipe, né? Que as conclusões do sínodo de Dort é que são heréticas, e não a podridão que brotou da mente e do coração de Armínio, que veio direto do inferno. Frederic Calder, erudito arminiano, em sua obra Memórias de Simão Episcopus, disse o seguinte: o sínodo de Dort, pelo qual ele, episcopos, foi condenado como herege, privado de suas honras como estudioso, privado de seu cargo como um professor, excluído do ministério por defender as doutrinas de Armínio. Que Episcopos foi condenado pelo sínodo de Dort como um herege perigoso. Então essa heresia arminiana é perigosa, tá? Perigosa para a sua alma. Tá? Muito cuidado com esses aí que estão pregando esse arminianismo, tá, pessoal? Estão queimando a Bíblia, tá? São comunistas, tá? São jesuítas, são maçons, pessoas infiltradas que pregam o falso evangelho. Estão pregando, na verdade, é o humanismo, tá? Isso vai levar você para o inferno. Os semipelagianos admitem a graça interior preveniente para todos os atos individuais, mesmo para o começo da fé,
Nisto eles são hereges, porque querem que a graça seja de modo que a vontade humana lhe possa resistir. É semi-pelagiano dizer que Cristo morreu e derramou seu sangue por todos os homens. Foi isso que o herege falou, interrompendo a minha conversa com a moça lá, tá? Quando fazemos um passeio pelos cânones de Dort em sua condenação ao arminianismo, não temos nenhuma dúvida de que o pensamento daqueles delegados das igrejas reformadas era que os ensinos arminianos eram heresias, seus mestres eram hereges, e com base nisso, obviamente um arminiano não podia ser considerado um verdadeiro cristão, um salvo. Certo? Foi essa a conclusão que eles chegaram. Um arminiano não pode ser considerado um verdadeiro cristão, um salvo. O arminianismo é pelagiano em seu dogma do livre-arbítrio. Depois da queda, o homem corrompido gerou filhos corrompidos. Então a corrupção, de acordo com o justo julgamento de Deus, passou de Adão até todos os seus descendentes, com exceção de Cristo somente. Não passou por imitação, como os antigos pelagianos afirmavam, mas por procriação da natureza corrompida. O arminianismo é pelagiano, romanista e sociniano, por ensinar a salvação pelas obras. E o texto é muito grande, tá, pessoal? É muito grande, são muitas notas, muitos versículos bíblicos. Mas, enfim, vou deixar o link aí para vocês, desse artigo, tá? Desse texto aí do fundamentalismo reformado, para que vocês vejam por si mesmos, tá? E tomem muito cuidado com esses hereges arminianos, tá? Fica a dica.